Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do segundo livro de Samuel, capítulos 17 e 18. São capítulos tensos e vocês vão perceber que são capítulos de desfecho também e de muita tristeza, né? No capítulo 17, a gente vai ver Aitofel, aquele mesmo que aconselhou Absalão se deitar com as concubinas de Davi, em espaço aberto para que todos Israel visse, falou com Absalão da seguinte forma: permita-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente o homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Você vê que plano ruim, de pessoa ruim, e você vê a concessão de Absalão, né? Entretanto, Absalão quis ouvir outro conselho. Ele mandou chamar Uzai, o Arquita, para que ouvisse a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-me o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente, não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna, em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado, corajoso como o leão, ficará morrendo de medo. E aí, Uzai vai dar um conselho a Absalão. Por isso dou o conselho: reúnam-se a ti todos os homens de Israel, de Dan a Beceba, tantos como a areia da praia, e tu mesmo conduz na batalha. Estimulou Absalão e na batalha, né? Então atacaremos onde quer que ele esteja e se encontre, cairemos sobre ele como o orvalho cai da terra, e todos os seus soldados, homens, não escaparão. E ele se ele se refugiar em alguma cidade, todo o Israel levará cordas para lá e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. E aí, meu irmão, Absalão e todos os homens consideraram o conselho de Uzai melhor que o de Aitofel. Entretanto, aqui é uma ação do Senhor, frustrando o conselho de Aitofel, que na verdade, do ponto de vista estratégico, estava correto. Uzai vai conta aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o mesmo lhe disse que tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviasse imediatamente mensageiros de Davi: não passe a noite nos pontos estabelecidos do Jordão no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. E aí eles atravessaram. E os soldados de Absalão chegaram. Quando chegaram lá, viram que o rei já tinha ido embora. Davi e todo o seu exército saíram quando o sol nasceu e todos já tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito e havia sido frustrado, montou no jumento dele, foi para casa e se suicidou, se enforcou. Ou seja, ele viu aqui o desespero, né? Viu o desespero, se suicidou, viu o erro e não teve coragem de se arrepender, né? E a gente precisa entender que arrependimento traz conforto. Arrependimento do Senhor Jesus traz conforto, aprendizado. Mas remorso pode levar ao desespero e a fins trágicos como esse aqui. Preciso ter cuidado com isso. E aí, Davi, quando ele foi sepultado, Davi já tinha chegado a Manaim, quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joabe. Joabe era leal a Davi, né? E aí, meu irmão, minha irmã, Davi, depois de ter atravessado, mais tranquilo, passou em revista todo o exército, nomeou comandante de batalhão de 1.000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe,
outro sob Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeru, e outro sob o comando de Itaí, o Giteu, aquele que acompanhou Davi lá, né? Enquanto esse foi ideal a Davi, Mefibosete traiu a confiança e a lealdade de Davi, né? E disse o rei ao exército: eu marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que a metade de nós morrer em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales 10.000 de nós. Você vê a lealdade dos soldados de Davi, né? E o rei farei o que acharem melhor. O rei ficou na porta enquanto viu o soldado manchando. E ordenou a Joabe, a Abisai e a Itaí: por amor de mim, tratem bem ao jovem Absalão. Aqui a gente vai ver porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele peca, se arrepende, mas ele se arrepende e volta a Deus. E aqui a gente vê o amor de Davi pelo filho, né? Mesmo estando errado. Pediu para que o filho fosse bem tratado. O exército saiu para enfrentar Israel. A batalha aconteceu na floresta de Efraim. Todo onde o exército de Israel foi derrotado pelo soldado de Davi. Então, Absalão já foi derrotado lá pelo soldado de Davi, né? A batalha se espalhou por toda a região naquele dia. Na floresta matou mais que a espada. A floresta matou mais que a espada. Você vê que a floresta era implacável também, né? Com as armadilhas, com os vários perigos, né? E durante essa batalha, Absalão tinha um cabelo muito bonito, estava montado na mula, passando debaixo dos galhos de uma grande árvore, ficou preso nos galhos pelos cabelos, pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu, e ele ficou pendurado lá. Um homem foi lá e viu Absalão pendurado, chamou Joabe e disse que acabou de ver ele pendurado numa grande árvore. E Joabe foi lá e matou Absalão. Não vou perder mais tempo com você. Pegou 3 dados e com eles transpassou o coração de Absalão quando ainda ele estava vivo na árvore. Estava pendurado, mas estava vivo. E matou. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram no fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedra sobre ele. Ele foi sepultado lá, né? Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para casa. Quando a vida de Absalão tinha levantado um monumento, em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu ao coluna seu próprio nome. Ou seja, ele fez um ato de idolatria a ele mesmo, né? E aí, meu irmão e minha irmã, Davi vai saber. Ahimaás, filho de Zadok, disse: deixe-me correr e levar o rei a notícia que o Senhor lhe fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou ao etíope: vá dizer ao rei o que você viu. E o etíope se inclinou e foi correndo. E o filho de Zadok, né, Ahimaás, também pediu para ir com o etíope e foram correndo. Chegaram lá, Davi estava sentado na porta interna, estava sentado entre a porta interna e externa da cidade. Quando a sentinela subiu no terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem correndo sozinho. O sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve ser boa notícia. O homem foi se aproximando. Então o sentinela viu o outro que ia atrás, era o etíope e Ahimaás, né? Esse também deve estar trazendo boa notícia. A sentinela disse: está me parecendo um jeito de correr, porque o da frente é Ahimaás, filho de Zadok, que conheceu quem estava correndo, né? Eu disse ao rei: é um bom homem, disse o rei, ele traz boa notícia. Então Ahimaás aproximou-se do rei, saudou, postou-se com o terra e disse ao rei: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que se rebelaram contra o meu rei. Perguntou então Davi: e o jovem Absalão está bem? Ahimaás viu. Ahimaás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo, veio enviar o teu servo, mas não sei o que aconteceu. Então o rei disse: fique aqui ao lado esperando. Ahimaás ficou esperando, o etíope chegou perguntando pela boa notícia. Ele disse: o Senhor te livrou.
E perguntou outra vez Davi ao etíope: E o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: Que os inimigos do rei, meu senhor, estão todos, e todos que se levantaram para te fazer mal, acabem com aquele jovem. Ou seja, disse que Absalão havia morrido. Então Davi, meu irmão e minha irmã, subiu para o quarto que ficava em cima, chorou, clamando: Ah, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. E aí, meu irmão, a gente faz aqui uma reflexão, né? Jesus morreu no nosso lugar. Morreu no nosso lugar, sem pecado. Mas Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não conseguiu o intento de morrer no lugar do filho Absalão, porque a dor de perder um filho é inimaginável, né? Então, o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos fazendo compreender e que estejamos sempre em paz com os nossos filhos, com a nossa família, que nunca haja discórdia nem espada sobre a nossa casa. Amém.